Sebrae, uma vitrine bem planejada pode aumentar em até 25% as vendas da loja. André Santiago, bom dia para você, meu filho. Então, quais são as orientações para montar aí uma vitrine atrativa? Muito bom dia, Renata Torres. Bom dia para você que acompanha o Manhã Cidade. Pois é, uma vitrine atrativa, ela ajuda nas vendas do comerciante, do empreendedor. E quem vai dar essas dicas, quem vai trazer essas informações é a pós-graduada em marketing, a Germana Mara. A gente vai falar do visual merchandising. O que é o visual merchandising? A gente conversa agora na entrevista com Germana Mara. Germana, bom dia, muito obrigado por aceitar conversar com a gente aqui na Rádio Cidade. Bom dia, eu que agradeço o convite. Germana, eu queria que você começasse explicando o conceito. O que é o visual merchandising? Perfeito. Visual merchandising se trata de uma técnica de marketing onde nós conseguimos aplicar dentro do ponto de venda e, em particular, nesse caso, nas vitrines de loja, alguns atributos que facilitam para que o cliente tenha tanto entendimento daquele item, como ele também seja impulsionado a adquirir o produto. Alguns exemplos bem simples para o entendimento sobre o visual merchandising é a colocação de totens, colocação de cartazes, alguns apelos promocionais, etiquetas de preço, entre outros. Agora, o que mudar na vitrine? Quais as principais dicas para ter bons resultados nas vendas com o visual merchandising? Uma vitrine, ela tem que transparecer um pouco da identidade da loja, então isso é um conceito básico que o cliente tem que perceber quando ele passa em frente ao ponto de venda. Então, o interessante é que essa vitrine ela esteja harmoniosa, ela cause ali para o cliente uma sensação de conforto visual, que ele consiga identificar os principais elementos, como, por exemplo, o preço do produto, as características desse produto e algum apelo que o faça ter o interesse na compra. No caso da perfumaria seletiva, nós temos alguns atributos, como características do produto, do perfume, como também alguns brindes que são bastante qualitativos. Então, quando eles são associados dentro de uma vitrine, ele causa no cliente aquele desejo e aquela vontade de adquirir aquele item. A gente teve o Natal, agora a gente está no período da Páscoa, depois vem o São João. Uma vitrine temática também é uma boa ideia, Germana? Sim, com certeza. Hoje nós trabalhamos diversos formatos de vitrine. Muitas delas, para esses períodos, a gente tenta ao máximo pensar fora da caixa, então trazer elementos que conversem com aquela data, como, por exemplo, no Dia das Mães, trazer algo que remeta aquele sentimento de maternidade, dentro dessa comunicação da vitrine, mas muito mais do que isso, é trazer o convite ao cliente a entrar em loja, né? Então, esse primeiro contato que nós temos com o cliente, que é a vitrine, ele tem que causar esse desejo de convidar esse cliente a entrar ali no ponto de venda. O visual merchandising também funciona no setor de alimentação, por exemplo? Sim, com certeza. As técnicas de visual merchandising, elas abrangem qualquer setor. Se a pessoa tiver um ponto de venda físico, você consegue ter o visual merchandising aplicado tanto dentro como fora da loja, né, pegando ali já desde esse primeiro contato que é a vitrine, mas também outros elementos que podem ajudar no ponto de venda. E trazendo isso para o segmento de alimentação, nós conseguimos ter ali uma vitrine que deve estar sempre limpa, muito bem iluminada, trazendo também o que está dentro de cada um daqueles itens ali, daquele preparo, da composição. Hoje o cliente ele é muito focado em saber o que ele está consumindo, então quanto maior o número de riquezas que essa vitrine conseguir trazer para o cliente, mais fácil é fazer ele convencer a adquirir o produto. Germana, o lojista, o comerciante pode montar uma vitrine de acordo com o perfil do cliente, com as características da cidade ou bairro. É interessante? Sim, com certeza. Vai depender muito da estratégia de cada um dos varejistas, mas, de modo geral, a vitrine ela tem que ter total sinergia com o público, né? Se você fala de um artigo de luxo, o cliente tem que ter esse valor percebido na tua vitrine. Então, uma boa iluminação, o posicionamento desses itens, o aspecto de materiais que são utilizados para compor essa vitrine, tudo isso faz parte desse storytelling que a loja quer contar. E no caso de você preparar uma vitrine para um comércio que vai conversar com públicos que sejam mais regionais ou de bairro até,
você tem que buscar muito dessa identidade de quem consome e tentar transformar isso de alguma forma em comunicação nessa vitrine. Talvez com uma comunicação mais clara, uma linguagem mais acessível, ou até mesmo com a disposição de produtos com valor mais bem percebido pelo cliente, ou algo que ele consiga ter fácil entendimento. Porque, afinal, tudo vai para o caminho da comunicação, sim. Já encerrando, Germana Mara, queria que você reiterasse as principais dicas do visual merchandising para os nossos ouvintes, para os lojistas e comerciantes que estão nos ouvindo. Perfeito. Eu posso considerar uma lista de 5 principais elementos. O primeiro deles é a clareza da informação. Então, o cliente ele sempre é impactado pelo que ele está conseguindo ler, então ter essa clareza é bem importante. A harmonia entre os elementos que você vai utilizar para compor essa vitrine. Então, pensa no teu público, no que ele deseja e tenta trazer uma vitrine que converse com esse cliente. O terceiro ponto é a iluminação. Vitrines bem iluminadas, com certeza elas se destacam, elas trazem vida ao ponto de venda. O quarto item seria a limpeza. Então, sempre estar com essa vitrine o mais bem apresentável possível, no sentido de organização, de estética. E, por fim, pensar fora da caixa, para você conseguir se sobressair nesse mercado que a gente tem, que é tão competitivo. Germana Mara, muito obrigado pelas suas orientações, as dicas para os nossos ouvintes aqui na Rádio Cidade. Eu que agradeço. Muito sucesso a todos. Muito bem, Renata. Eu conversei com Germana Mara, que é pós-graduada em marketing e deu todas essas dicas, essas informações para os comerciantes, para quem está preparando a vitrine, principalmente agora, nessa época de Páscoa, depois vem o São João. Olha só, informação, uma vitrine bem planejada pode impulsionar as vendas em até 25%. E de acordo com o Sebrae, 80% das decisões de compra ocorrem na vitrine. Então, os comerciantes, quem tem loja, os microempreendedores devem praticar o visual merchandising. Renata. Obrigada, André. Pois é, minha gente. Não é só botar as coisas lá, não. Pode cortar para cá.